Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast Educação Audiovisual na Prática, o podcast da Semente, Escola de Educação Audiovisual. Queria convidar aqui meus amigos Ana Bárbara Ramos. Bom dia, Ana Bárbara. Olá, Isaac, bom dia, tudo bem? Obrigada. Obrigada não, né? Que massa a gente estar aqui juntos novamente. De nada, é um prazer. E Felipe Barquete. Bem-vindo, Felipe. Olá, Isaac, Ana, César. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente. Bora para mais uma. Bom, e também queria então introduzir aqui o nosso convidado muito especial, que é um grande parceiro, uma referência nos trabalhos de educação audiovisual no Brasil, César Milhorim. Muito bem-vindo, César. Oi, pessoal. Bom dia. César, se apresenta para a gente, por favor. Eu sou professor da UF, do Departamento de Cinema, e sou psicanalista. Trabalho com uma certa relação entre cinema, processos subjetivos, arte, educação, por aí. Obrigado. Bom, para quem está chegando agora, esse podcast é dedicado, então, a reflexões sobre a educação audiovisual, possibilidades pedagógicas, indagações e questões em relação ao que nós temos enfrentado também diante das novas possibilidades e desafios do mundo contemporâneo. O convite para o César ele vem motivado pelo fato de que o César publicou uma série de pesquisas e livros desde o seu doutorado, publicado em 2008, se eu não estou enganado, César? Sim. Desde 2008, então, César tem se dedicado a uma reflexão em torno dos dispositivos audiovisuais e publicou os livros Inevitavelmente Cinema, Cinema de Brincar, que eu tive o prazer de coescrever com ele. E desde 2008, então, César tem se dedicado intensamente a essa reflexão em torno das possibilidades pedagógicas dos dispositivos de criação, sobretudo no campo do cinema e do audiovisual. É um pouco em torno dessas questões que a gente vai discutir aqui hoje. E para situar, então, nossos ouvintes, César, eu queria começar te colocando não é bem uma questão, mas uma espécie de... remontando um pouco ao início desse processo, ainda quando você trabalhava como cineasta, realizador, e como se dava um pouco que concepção era essa dos dispositivos nos teus processos de criação audiovisual, né? Como é que você se relacionava com essa dimensão, de onde vinham essas influências, e como é que você passa, então, a construir uma própria cinematografia em torno dos dispositivos audiovisuais? O início dos anos 2000 foi um momento bem curioso, assim, no campo do audiovisual, né? Porque tinha uma coisa ligada ao digital, que estava todo mundo tentando entender o que era, como é que isso ia chegar, transformar. Ainda existia uma discussão forte sobre a película ou não, né? Eu me lembro que em 2004 eu participei, 2003, 2004 eu participei de muitos festivais com 2 filmes, um que se chamava Ação e Dispersão, que eu fiz em 2003, outro que se chamava Meu Nome é Paulo Leminski, 2004. E nessa época, alguns festivais já estavam juntando vídeo com película, né? Outros não. Então, por exemplo, o Meu Nome é Paulo Leminski, que participou de um festival de Fortaleza, Festival do Ceará, de cinema, e ele participou na categoria vídeo. A categoria vídeo era no Dragão do Mar, era uma sala pequenininha, enquanto que a categoria cinema era no Grande Cinema. É São Luís? Não, como é que é o nome? São Luís, né? No Grande Cinema e tal. Então, tinha essa hierarquia, assim, que se colocava entre o que era vídeo, e, no caso, o Meu Nome é Paulo Leminski, assim como Ação e Dispersão, eles foram gravados com mini DV, né? Aquela fitinha que era fita
então tem uma dimensão analógica, né? Mas digital, porque você gravava zeros e uns na fita magnética. Então, e alguns festivais já estavam juntando as coisas, assim, era um momento curioso, porque é como se essa hierarquia, essa grande hierarquia do cinema, da película, das grandes produções, ela tivesse perdendo um corte distintivo, de distinção, né, de separação em relação a essas outras produções, né? No limite, produções, esses 2 filmes, por exemplo, que eu citei, foram feitos eu sozinho, assim, sabe? Um deles na minha casa, com meus filhos, e o outro, efetivamente, sozinho, viajando, né? Então, é como se tivesse ali, naquele momento, um borramento de fronteira, sabe? Entre o que é profissional e o que não é, entre o que é grande produção e o que não é. E eu estava, nesse momento, então, muito interessado nessa proximidade do corpo e da câmera, né? Do cineasta e da câmera. A câmera, com essa câmera muito pequena, que eu adorava a câmera que eu tinha na época, era uma Sony um pouco maior que o maço de um cigarro, assim, cabia a fita e um pouquinho mais. Então, essa proximidade do corpo com a câmera, a possibilidade de gravar muito, de ser muito barato, tudo isso era muito... E com alta qualidade, tudo isso era relativamente novo, né? Eu acho que essa coisa dos festivais explicita bem, assim, um momento de crise, que é como estava essa nova imagem, né? E aí, paralelamente a isso, eu acho que foi um momento que eu também estava muito atento a alguma coisa que já me acompanhava, assim, né? Que hoje, na época, eu não nomearia dessa maneira, mas que eu percebo que era um pouco isso, né? Que era uma ideia de como que a produção, como que a arte, mas a produção audiovisual, o cinema em si, ele é menos um problema de representação do que de captação de forças, né? E se ele é captação de forças, e aí estou usando um termo bem deleuziano, assim, né? Eu acho que o Deleuze usa isso para falar do Bacon, provavelmente. Se ele é captação de forças, significa que ele precisa estar aberto às forças, né? As forças que vão produzir imagem, produzir som, elas não virão de mim, elas não virão de nenhum lugar que está organizado. Elas virão de alguma coisa que eu não sei da existência, né? Que estão aí no mundo, objetos, pessoas, culturas, línguas, sonoridades, etc., né? E que, eventualmente, podem chegar na imagem. Mas, para que isso chegue na imagem, eu preciso criar condições para que isso chegue na imagem, eu preciso criar condições para que essas forças adentrem a imagem, e não só o quadro, o que está sendo filmado, mas também a montagem, também uma certa organização do tempo, né? Então, eu preciso criar essas condições, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ter controle sobre elas, né? Eu preciso criar situações de descontrole. Então, por um lado, eu preciso criar condições, e, por outro, eu preciso criar um descontrole para que isso chegue, né? Sem o meu domínio, né? Sem a minha... Então, era um momento assim e isso era muito presente, né? Eu não me lembro exatamente que ano, mas era mais ou menos por ali, no 2004, 2005, 2006, não sei exatamente. O Bernardet escreve sobre o Kiarostami, né? Falando de como o Kiarostami trabalhava com dispositivos, que é o caso do filme 10, por exemplo, né? E aí, no livro do Bernardet, ele está aqui, eu posso... ver a data, né? No livro do Bernardet, 2004,
que é o ano do Paulo Leminski, é o ano desse festival, né? Em 2004, nesse livro, ele fala da relação dos dispositivos com o cinema estrutural americano, structural films, né? E o cinema estrutural americano, de alguma maneira, estava ali trabalhando com dispositivos, né? Criando certas regras e tal, em forte contato e diálogo com Fluxus, Yoko Ono, todos esses artistas que, em algum momento, tiveram esse tipo de trabalho que o Kenneth, como é que é o nome dele? Escreveu sobre o Gold. É o cara que criou o Ubu Web, né? Escreveu aquele texto... Goldsmith, aquele cara? Goldsmith, escreveu aquele texto muito bom que foi publicado na Serrote, que chama Movimentos Infalíveis, tratando ali de artistas dos anos 60, né? Então, a Consuelo Lins estava escrevendo sobre o Coutinho, e ela também estava chamando... O Coutinho chamava de prisão, né? Ele falava, eu preciso criar uma prisão, né? Então, X dias em determinado lugar, né? Ele também criava um dispositivo. Prisão é um nome ruim, né? Eu, sei lá, não gosto de... Precisa chamar de prisão, né? Uma coisa que é tão aberta. Mas, então, a Consuelo estava escrevendo sobre o dispositivo. Ela tem um texto muito próximo ali, nesse momento também. E ela me orientava no mestrado. E aí, nessa esteira aí, estava filmando com dispositivos, atento ao Kiarostami. Eu dei um curso inteiro com esse livro do Bernardet sobre o Kiarostami, orientação da Consuelo. E aí, entrei no doutorado em 2004, e aí, em 2005, eu escrevo um artigo que, até hoje, ainda é um artigo que, de alguma maneira, organizou muita coisa, né? Que é sobre um filme do Carl Guimarães, que é o dispositivo como estratégia narrativa. E isso organizou muita coisa. Assim, eu percebi ali que era muito mais uma coisa de organizado, que eu estava já... isso, eu acho que também estava a ideia de... Esse artigo é um pouco captura de força, sabe? Não era meu, estava rolando, assim, ali um monte de coisa e tal. E o Cal faz um filme, Rua de Mão Dupla, que é um filme dispositivo. Isso estava muito presente nas artes visuais. A Rosângela Renault estava fazendo coisas com dispositivos. A Sophie Caille era uma artista muito vista, falada e comentada na época, nos anos 90, né? E ela fez muita obra com dispositivo também, acho que até hoje faz, né? Então, e aí isso estava no cinema, isso estava no audiovisual, no documentário, e eu tinha um grande interesse disso, né? Talvez por esses dois motivos, né? Primeiro, ser essa abertura que tira o diretora da centralidade, né? Isso era o fundamental, assim, né? A captura de forças não pode ter alguém na centralidade. Então, como é que se espalha a criação para que ela possa chegar na obra, né? Vinda de lugares estranhos, vinda de sujeitos, instituições, etc., que afetem a obra, né? E a outra coisa, essa sensação de que qualquer um podia fazer, né? Que não depende de uma mente inspirada, que não... Então, muito distante da ideia do artista como alguém que tem uma inspiração, uma criação. Não, o artista como alguém que propõe um dispositivo, que inventa um dispositivo, que, de alguma maneira, junta coisas que estão separadas e fala assim, bom, vamos ver o que vai acontecer se isso aqui estiver junto, e estando junto, o que aparece, né? Então, uma certa ideia de criação, que não depende da inspiração individual, né? Como se as forças criativas elas estão no mundo,
elas estão nas coisas, elas são o que o Deleuze chamou de uma linha abstrata, que atravessa sujeitos, que atravessa indivíduos, ela não está num sujeito ou no outro. Acho que isso é muito importante, né? Porque no nosso mundo radicalmente centrado no eu, nos processos, né? Nessa cultura neoliberal, né? É como se tudo voltasse para o indivíduo, né? Ele é o hiperresponsável por tudo, pela sua saúde, pela sua educação, pelo seu fracasso, etc., né? Ele é a hiperresponsabilidade, mas também é como se ele fosse o criador, como se ele tivesse sempre... E que, na verdade, a criação ela é um movimento da vida mesmo, né? E ela está entre os sujeitos, ela não está em um ou outro indivíduo, ela é alguma coisa que está entre. E é como se a ideia de trabalhar com o dispositivo fosse a possibilidade da captura desse entre, né? De alguma coisa que pode aparecer a partir dessas intensidades criativas que estão entre os indivíduos e não depositados em um ou outro. Muito boa essa introdução. Eu queria trazer aqui um movimento para a conversa, que é o seguinte. Acho muito interessante que você traz aqui uma reflexão histórica sobre um momento em que a tecnologia ela deu um salto, né, do modelo analógico para o modelo digital, ou pelo menos a popularização da possibilidade de produção de imagens de forma digital, ela acabou se consolidando, né, embora ainda hoje não seja democrática efetivamente, mas ela se ampliou, né, e passou a possibilitar outras práticas, né? Você fez muita correlação com o campo das artes, em especial o cinema, né? Mas essa é uma questão que também foi para o campo da educação, de algum modo, né? Na medida em que eu acho a presença da imagem, né? Consolidando, constituindo uma certa cultura visual, né? O audiovisual na sociedade, ela passou a engendrar processos de subjetivação, né? De todos nós, né? Mas em especial de crianças e jovens, e aí passou a ser um problema da educação, passou a ser pensada, né, por educadores, né, tanto, né, nas instituições de ensino superior quanto no chão da escola, né? Então, acho que esse momento em que a tecnologia e a linguagem audiovisual passou a fazer parte das nossas vidas cotidianas com mais contundência, né? Então, muitas possibilidades passaram a surgir, e também no chão da escola, né? E aí eu queria chamar então a atenção aqui para uma relação que eu acho que é central para a gente pensar a linguagem audiovisual nos processos educativos, que é quando você traz a questão das linhas de forças, né, da possibilidade da captação de força, né? E aí você relaciona aqui como linhas abstratas que atravessam os sujeitos e as coisas, né? E aqui eu chamo a atenção para a questão da transversalidade, né? Para essa dimensão, para essa característica, essa singularidade da linguagem audiovisual, que para mim está no centro de um pensamento sobre as possibilidades pedagógicas dessa linguagem na escola. A questão da possibilidade de promover experiências, né, na realidade social, né, e com isso captar forças e refletir sobre elas e tudo mais, né? Então, assim, levando em consideração esse movimento, agora pensando um pouco no chão da escola, né? Como que você foi para a educação? Como que você passou a se interessar por isso? Por que isso passou a ser um problema para você? No final do meu doutorado, quer dizer, eu sempre dei aula, né? Sempre. Meu primeiro trabalho foi dando aula com 17 anos, entende? Então, sempre dei aula. Mas no final do meu doutorado, em 2007, eu estava no último ano do doutorado, e aí eu tinha voltado da França, fazia pouco tempo, e o Marcos Faustini, que hoje é secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, ele era secretário de Cultura de Nova Iguaçu, que era um governo do PT, do Lindbergh Farias. Ele tinha sido meu aluno na Darcy Ribeiro, e a gente ficou amigo e tal. E aí ele, quando foi para Nova Iguaçu, me chamou para trabalhar lá.
e Nova Iguaçu tinha uma... Na verdade, antes disso, eu já trabalhava numa escola que ele tinha fundado, chamada Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, que ficava no bairro de Miguel Couto. E aí, depois, quando ele assumiu a secretaria, eu fui trabalhar com ele lá. E aí tinha um projeto grande, assim, na prefeitura, que chamava Bairro Escola, que era a ideia de período integral, e uma ideia muito boa, assim, que em vários lugares funcionava bem, que era um período integral que mobilizava o bairro, sabe? Que precisava do bairro como espaço, como sustentação para que as crianças pudessem ficar no contraturno, né? Então, a prefeitura e a escola, não só elas ofereciam pessoas e atores para trabalhar com os jovens, como elas tinham que mobilizar o pátio de uma igreja, o pátio, às vezes, era o pátio de uma pessoa que recebia 10, 12 crianças durante 1 hora, 2 horas, a quadra, a praça, bom... E aí eu fiquei meio responsável pela formação dos mediadores, assim, sabe, dos jovens que a maioria eram licenciandos e que acompanhavam as crianças nesses contraturnos. E para o trabalho deles com as crianças, a gente inventou muito dispositivo. A gente começou a fazer... com o que eles vão trabalhar com as crianças, né? E aí a gente levou artistas para dar ideias e tal, mas a gente foi catalogando também dispositivos, sabe? E era um projeto que crescia muito rápido. Então, a formação também tinha que ser muito rápida. Tinha uma coisa meio precária e urgente, assim, sabe? Talvez o dispositivo tenha a ver com precariedade também, não sei, né? E aí, você tem uma ideia, quando eu fiquei 1 ano na prefeitura, quando a gente começou o trabalho, acho que tinham 12 mediadores, e no final tinha 150. Era nesse nível, assim, era muito... Né? Aí, nesse momento, então, eu visito muito... Isso foi um momento incrível, porque Nova Iguaçu, na época, tinha 120 escolas, eu devo ter visitado 80, sabe? Tinha todo esse acompanhamento de IDEB. Foi um momento que eu entrei muito nesse lugar da educação formal, entendendo também o que estava em jogo. Hoje em dia eu estou mais distante disso, né? Mas na época eu estava muito próximo, sim. Então foi isso. Aí eu fiquei ali um ano, e aí saí porque passei num concurso para a UF, isso foi 2008, mas aí no que eu entrei no concurso, eu já fiz um acordo com o Nova Iguaçu e a gente começou a fazer formação de jovens da UF e de Nova Iguaçu para trabalhar na Escola Livre de Cinema lá e com escolas também e tal. Nesse momento, eu me aproximo bastante da Adriana Fresquet, que já tinha um trabalho com cinema na escola. Ela me chama para muita coisa, me convoca, assim, né? Porque eu acho que tinha também tinha pouca gente do cinema interessada nessa conversa com a educação. Tinha muita gente da educação interessada na conversa com o cinema. Se você pegar a principal bibliografia sobre cinema e educação, ela é no Brasil, né? Ela é de pessoas da educação. Da educação é ruim o termo, né? Mas pessoas que, de alguma maneira, fizeram uma trajetória, tanto acadêmica, quanto mais de trabalho cotidiano ligado à escola, à educação. Mas não era o meu caso, eu sou montador, né? Eu passei 10 anos como montador, fazendo filme e tal, então minha entrada era bastante diferente, assim, e eu acho que eu percebo ali como a Adriana tinha esse olho, assim, muito interessada nesses diálogos com as pessoas que não eram da educação, mas especificamente do cinema. E aí, por essa época, deve ter sido o momento em que o laboratório que ela coordena traduziu o Bergalá teve aqui no Brasil, né? A gente esteve muito próximo,
E aí foi isso, e a partir disso, aí já é quase desse momento que o Isaac estava também chegando no mestrado, entrou no mestrado com um projeto que não tinha nada a ver com educação, e no doutorado já era completamente dedicado à educação. E aí o Cuman, nesses últimos 10 anos, que é o laboratório, né, que eu coordeno hoje em dia com o Douglas Rezende, acabou se tornando um espaço muito dedicado a isso, né? A criação de modos de criação. Eu diria que assim, a gente faz inventar modos de criação com cinema, audiovisual, mas que são inseparáveis de criação de si, de criação de mundo, né? Acho que é um pouco o que a gente tem feito. Primeiro dizer que, quando eu estava te ouvindo, né, fiquei sentindo um monte de coisa, assim no meu corpo, né, pensando primeiro nesse recorte histórico, né, dessas lembranças e tal, de pensar que como se estruturavam as coisas e, enfim, essa linha do tempo, né? E fora isso também, fiquei sentindo uma inquietação muito grande, né? Mas no sentido bom mesmo, assim, de pensar como, de alguma forma, como também eu fui influenciada, né, por esse processo criativo, nessa estruturação dos dispositivos, mesmo sem ali atrás, nessa época mesmo que você menciona, né? Mesmo ali atrás ainda numa influência indireta, vamos dizer assim, né? Assim, percebo também que, sobretudo porque, no meu caso, eu trabalho com documentários, né? E tinha toda uma série de filmes que partiam dessa estruturação dos dispositivos, e isso começava a influenciar todo mundo. Quando você via, estava ali um movimento grande de coisas parecidas, em diálogos e tal, né? E aí, nessa direção, isso é bom lembrar disso, assim, né? E aí, fiquei pensando também, quando tu falasse, né, nessa possibilidade do campo, né, quando você fala, né, do campo e do que os dispositivos terminam possibilitando, vamos dizer assim, né? E aí, especificamente, falando do que eu vivenciei, assim, do grupo com quem eu também trabalhava, né, a gente tinha uma estruturação de produção de filmes muito ancorado num processo de como viabilizar, né? Então, estava tudo muito nisso. Como é que eu consigo recurso? É sempre num lugar de uma coisa, assim, muito de produção, né? Então, esse processo da criação, embora... É estranho dizer isso, mas é isso. Assim, o processo da criação, ele estava em segundo plano, no sentido de sentir a criação, entende? Assim, no sentido de pesquisar, de investigar, de se apropriar mesmo disso, né? E aí os dispositivos, quando eu me aproximo deles e começo a experimentar, eles me trazem para uma ancoragem mesmo no que é o criar, sabe? E no caso, pensando no processo de produção, né, para viabilizar filmes, e tudo muito ancorado num roteiro, né, uma coisa muito mental. Então, assim, a criação estava muito elaborada nessas palavras, né? Então, que não é ruim, é uma forma de acontecer, né? Mas no meu caso, especificamente, eu comecei a perceber que não estava fazendo muito sentido, tinha uma coisa que faltava, eu não sabia qual era o link, sabe? Então, quando eu me aproximo, assim, de uma forma mais elaborada, vamos dizer assim, né, do que é o dispositivo, como é que acontece, né, e aí isso vai para esse lugar da criação mesmo, né, de uma sensibilização, de uma coisa que mobiliza o meu corpo, mobiliza outros lugares que eu nem me dava assim, não tenho muita consciência disso, né. Assim, é claro que eu estou falando isso agora, porque na época não fazia o menor sentido, eu só tinha alguma coisa diferente aconteceu, sabe, uma epifania. Então, assim, alguma coisa diferente aconteceu. O que aconteceu, né? Então, mas eu consigo elaborar um pouco agora. E aí, é isso, assim, fico pensando nesse lugar de acessar algo, como tu fala, né? Assim, inclusive, que você falasse um pouco melhor sobre isso, para quem está ouvindo a gente, né? Porque parece um tanto abstrato falar nisso, né? Um campo que está aí aberto, né? No caso, uma questão do fenômeno, né? Dos fenômenos que acontecem e que tem um campo, e que eu aqui, nós quatro aqui, estamos nesse campo, e a partir desse campo coisas acontecem, né?
E eu sou movida e fica nesse processo relacional, né? Então, isso também, para mim, se torna mais visível, né? De que o que eu faço interfere no outro, o que o outro também interfere em mim, e a gente junto nesse lugar, que é esse campo, né? E que daí surgem coisas. E eu acho muito bonito quando tu fala, e realmente eu começo a perceber isso, né? Como é que eu também posso me estar disponível para perceber e captar coisas, né? Que estão emergindo aí o tempo todo, né? E que está nesse processo de criação que é coletivo. É muita coisa, assim. Então, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre esses processos da relação, né? E aí isso também cai na questão dos processos de colaborativos, de aprendizagem, de criar juntos, né? Enfim, um pouquinho nisso, assim. Ana, é maneiro te ouvir também, né? Assim, eu acho que você falou de uma epifania e tal. Eu acho que é uma parada que a gente percebe muito, sabe? Que eu acho que eu vivi de alguma maneira, os professores que entram em contato com essa criação por dispositivos, né? Que subitamente percebem que a ideia de criar com o cinema, com a fotografia, ela não é restrita aos artistas, ela não é para alguns eleitos que têm uma cultura X ou que... Então, essa dimensão democratizante, acho que ela primeiro parte dessa ideia de que se a gente está vivo, é porque a gente teve que passar por um processo criativo radical. De outra maneira, não se fica vivo, né? Então, de outra maneira, não se fica vivo, né? Então, como é que é isso que já nos pertence, né? Pode ser enfatizado, pode ser intensificado, pode encontrar outras pessoas, outros modos dessa criação que já nos pertence, continuar produzindo coisas, né? E o cinema é uma delas, né? Então, acho que tem esse caminho de mão dupla, né? Por um lado, o cinema como um lugar em que essas criações, que são individuais, podem entrar isso aí que fica entre os indivíduos, né? Eu, em um dado momento, chamei de mafuá. O Safaris, eventualmente, ele vai chamar de circuito dos afetos. Um outro pode chamar de cultura. O outro pode chamar... O Deleuze pode chamar de uma linha abstrata. É isso que está... que nos faz, né, quando nós falamos, a coisa da língua é muito boa nesse sentido para a gente entender. Estamos aqui falando e todo mundo está se entendendo, não porque eu estou falando alguma coisa que só eu tenho, mas porque há algo que pertence a todos nós, né? E que no meu falar aqui não é só o modo que eu constituo uma sintaxe, que eu uso uma gramática. Não é isso, né? É também o modo como a minha expressão, o meu gesto, etc., é rapidamente compartilhável, é rapidamente entendido, é rapidamente percebido e mobiliza o pensamento, etc., né? Isso não pertence a mim, né? Eu entro, né? O Deleuze fala que os esportes contemporâneos, né? Vocês se lembram dessa passagem? Os esportes contemporâneos, eles são como o surf, o skate, o windsurf, asa delta, né? Eles entram numa onda que já está aí, né? E os processos subjetivos é a mesma coisa. A gente sempre entra numa onda que já está aí. O que não significa que ela nos domine. O que não significa que a gente vai ser falado por ela. Nós também falamos, mas falamos numa onda que já está aí, né? A gente surfa nessas linhas abstratas, né? Então, acho que é um pouco isso, sabe? A epifania desses professores, dessas pessoas com quem a gente tem trabalhado nos diversos grupos, acho que passa por isso, de falar, caramba, eu percebo o meu processo criativo, tanto como o criador de uma imagem, de um som, quanto a percepção do próprio processo criativo. Porque é como se a criação ela estivesse no entre, né?
ela está entre a criação de si e a criação de coisas, né? A criação ela está entre, ela flutua de uma coisa a outra. Então, estar no processo criativo é colocar ênfase, é intensificar esse entre, que pode se desdobrar num filme, mas que pode se desdobrar também no modo como eu me relaciono com o meu filho, com o meu parceiro, etc., né? Comigo mesmo, com o meu corpo, etc. Tudo isso demanda criação. Eu acho que é essa percepção que a gente tem tido cada vez mais forte, né? De como é que os dispositivos eles fazem essa passagem de uma experiência do campo da arte, mas é porque eles centralizam a criação como parte de todos os processos subjetivos. Me parece que isso não deixa de se tornar uma especificidade artística e se relaciona aos processos subjetivos de uma forma mais ampla. E talvez por isso esses momentos de epifania, né? Não porque as professoras elas estejam fazendo arte propriamente, mas porque se vem diante da possibilidade de criação, de uma ampliação das potências conectivas com as coisas do mundo, com elas mesmas, né? Eu acho que essa epifania está associada a esse movimento que a gente tem usado muito essa palavra, de uma certa amplificação, uma potencialização do campo da sensibilidade, que está tão domesticada pelas estruturas cotidianas, pelo modo como a gente consome e se relaciona também com as imagens e sons. Então, me parece que tem essa instância, né, que esse movimento de criação com o dispositivo, ele produz também movimentos de saída de si, mas não queria usar essa palavra, mas uma reterritorialização, né? Que é essa ideia de que essa conexão com o território, ela tem a ver com deslocar o território existente, perturbar uma certa estrutura e uma certa ordem, para então instaurar um outro movimento. Ô César, você trazendo esse tema dos insights das professoras que fazem os trabalhos de formação lá no Cuman, né? Me trouxe à lembrança os insights das professoras com as quais a gente já trabalhou, né? E aí, uma coisa que me parece muito interessante, quando a gente pauta a discussão da criatividade, ou da criação, mais propriamente dita, no âmbito das práticas escolares, né? A gente percebe que, em muitos casos, a criação ela é vista de maneira talvez muito localizada, sabe? Uma maneira muito, digamos assim, apartada das práticas de ensino-aprendizagem, sabe? Então, de modo que as práticas artísticas acabam sendo relegadas a uma disciplina, talvez, ou alguma atividade extracurricular, né? No próprio imaginário das professoras e professores nos cursos de formação, quando a gente pergunta o que vem à mente, quando pensa, né, o cinema, a criação, no início dos cursos de formação, a gente percebe que geralmente está relacionado ao entretenimento, né, em especial o cinema está relacionado à indústria cultural, né, a processos de criação muito complexos, né? E de maneira que, por outro lado, quando a gente começou os trabalhos e fomos nos envolvendo com as professoras, a gente percebeu que é o contrário, né? As professoras talvez e professores também seja das profissões talvez uma das que mais mobilizam a criação e a criatividade, né? A questão é talvez a compreensão de como a própria prática educativa ela possui uma dimensão estética, né? Ela possui uma dimensão, a própria docência ela possui uma dimensão que está na ordem da criação também, mas que às vezes é relegado talvez a elaboração de de um recurso específico ou usando uma linguagem específica, como, sei lá, o artesanato, talvez, práticas manuais, enfim, como se tivesse relegado a essa dimensão da prática, né? E aí, o insight acontece, por exemplo, e cito aqui a professora Valdenise, que faz parte do nosso corpo pedagógico, né? E que quando a gente se conheceu, ela foi tendo um insight atrás do outro, e foi mobilizando práticas, e ela foi inventando dispositivos e foi mobilizando práticas e conduzindo os estudantes a vivências no território para pensar, por exemplo, a relação com a natureza, né, ou a relação com a própria economia do quilombo, né? A Valdenise, a gente fez esse trabalho no quilombo Gurujipiranga e ela levava, por exemplo, as crianças para
para conhecer, por exemplo, uma pessoa lá que trabalhava com a produção de mudas, sabe? E aí fazia um trabalho ali de educação ambiental e ao mesmo tempo pensava ali as atividades econômicas do quilombo e por aí, e a partir disso diversas outras articulações transversais entre os saberes escolares e o que estava ali na vida da comunidade, né? Em outras palavras, ela passou a inventar, ela talvez de algum modo ela complexificou o seu pensamento e sua prática, né, a partir do entendimento de que era possível criar, inventar, né, outras práticas educativas, né, e utilizando outros recursos pedagógicos com a incorporação de outras linguagens, que nesse caso, né, é o audiovisual e as práticas foram os dispositivos, né? Queria pensar junto com vocês, então, essa articulação entre uma certa transversalidade, esse lugar da criação que nós temos falado, mas também como isso se problematiza na relação com a pandemia, uma vez que os nossos espaços de sociabilidade se reduzem ao confinamento social, as telas se instauram como toda a possibilidade de mediação social, e a gente perde justamente a possibilidade de circulação. Então, ficamos confinados e restritos a espaços domésticos, às telas, e esse mundo, que é o que a gente está chamando a atenção, que entra em relação com a escola, esse mundo que entra em relação com a criação, essa economia das formas de existência que o Felipe traz do quilombo, que constitui uma prática pedagógica, isso se perde com a pandemia, uma vez que a gente é movido ou colocado numa posição de individualidade, e a educação propriamente tem sofrido. Então, César, eu queria também pensar um pouco contigo de que maneira a pandemia ela nos obriga a nos reorganizar em relação a essas práticas e ao modo de pensar os dispositivos, mas como também que os dispositivos aparecem ainda com mais força nessa perspectiva. Como é que eles constituem, então, um campo de possibilidade para esse grupo de professoras e professores? Pessoal, abrindo um parênteses aqui na nossa reflexão, para dizer que o tema da pedagogia do dispositivo também está sendo refletido por nós lá no site, no nosso blog, tá? Então tem um texto lá chamado A Pedagogia dos Dispositivos, um método para a educação audiovisual. Ali a gente traz mais reflexões sobre o tema, exemplos de aplicação e também uma elaboração mais sistematizada do histórico desse conceito, de como a semente se apropriou desde que a gente surgiu. Bem, então vai lá, tanto pelo endereço do nosso site, como também pelo Instagram, lá no link da bio. Acho que a primeira coisa que me toca no que você traz, né, é de como, até pensando lá em Nova Iguaçu, mas os dispositivos e o modo como a gente em algum momento organizou isso, né? Porque você vê, né, Ana, eu acho que esse momento que você fala assim, epifânico, ou que esses professores, que essas pessoas que estão em contato com a criação por dispositivo vivem, ele não tem a ver com o dispositivo X ou Y. Não é isso, né? Ele tem a ver com a percepção de que há um modo de criação que se faz por aí, entende? Tanto é que é muito curioso. Em 2014, quando a gente publicou os Cadernos do Inventar, que era para introduzir os professores a muitos dispositivos e tal, a maior parte das práticas o professor faz 1, 2, 3, no máximo 4 dispositivos que estão no caderno, a partir daí ele começa a inventar dispositivos, ele não usa mais o que está ali, né? É como se os dispositivos fossem disparadores para entender que ali tem um modo de pensar os processos criativos, o tipo de relação com as pessoas, né? Eu acho que essa foi uma virada importante que a gente fez ali com o Inventar, sabe? De falar, cara, não se trata apenas de o que a Rostami está fazendo, o Coutinho está fazendo,
a soficar e está fazendo. Não era isso, sabe? Era falar, cara, isso tem um modo de atuação dentro da escola que tem a ver com as tecnologias, que tem a ver com a precariedade, que tem a ver com uma certa velocidade, tem a ver com a liberdade que é do Mafuá, que é como é que qualquer um pode trazer aquilo que tem, né? O dispositivo é um modo, né, de qualquer um poder trazer para o jogo, para essa mistura, para esses encontros, aquilo que tem, né? Então, mas em quase todos eles, a ideia de que há uma relação com a rua, com a cidade, com o desconhecido, com o fora da escola, questão que era muito forte no Inventar, né? Como fazer com que as crianças possam sair da escola, né? Isso tudo, no momento pandêmico, isso tudo está muito triste, né? Muito entristecido, né? As cidades estão tristes, estão violentas, estão agressivas, estão lugares desagradáveis, né? Muitos dos dispositivos do Inventar têm essa ideia de encontrar uma outra pessoa para fazer alguma coisa, para fotografar, para tirar foto, para entrevistar. Como é que você faz isso no momento que as pessoas não querem encontrar, sabe? Estão mascaradas, o encontro é cercado de muita desconfiança, etc. Então, acho que esse é um traço forte, assim, né? O outro traço forte é que essa força do online, ela veio para ficar, né? Isso não vai acabar, sabe? Os modos de se trabalhar online não são contingentes, não é nesse momento pandêmico que a gente está trabalhando online. Quando acabar a pandemia, se a gente em algum momento puder circular livremente sem máscara, o online continua, né? E aí? Como é que a gente opera com isso? O que nos interessa? Porque, novamente, você vê, nesse momento que eu narrava no início dos anos 2000, em que há essa virada tecnológica, essa virada em nada significa que as pessoas vão ter mais relação com processos criativos audiovisuais. Em nada. Isso possibilita que se pense em metodologias para esse tipo de trabalho, né? Mas o acesso a boas câmeras e bons aparelhos de gravação de som para fazer sons e imagens, dos modos como eles nos são apresentados, eles podem enfatizar significações já dominantes, entende? Não é em nada garantido, né? É claro que a gente não parou de ver desdobramentos bem interessantes, seja na educação, seja nos cinemas feitos nas periferias, seja no cinema militante, no audiovisual, que consegue transformar a imagem modos de vida muito singulares, muito estranhos a uma significação mais majoritária, mais dominante e tal. Mas eu acho que isso também colocou desafios. E o online é a mesma coisa, entende? A gente pode só transformar o online no modo de continuar matando as cidades, pode ser, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é possível, talvez seja um desafio, né, daqueles que estão interessados na criação, na educação, na clínica, pensar modos de uma presença online que não corrobore esse esvaziamento da cidade, né? Porque tudo conspira para isso, né, gente? Esse esvaziamento da cidade é muito intenso, né? Ô, César, mas como é que o Kuman trabalhou desde o início da pandemia? Como é que tem sido feito? Como é que vocês têm dado resposta a esses desafios? A gente vinha trabalhando com no máximo 2 grupos de cinema de grupo, que a gente chama, né? Que é esse encontro uma vez por semana, propõe um dispositivo, assiste alguma coisa junto, e na semana seguinte vê junto o que foi produzido, conversa, etc. A gente vinha com esses grupos já há mais de 2 anos.
e já fazendo passagens bem interessantes, né? A gente já tinha um grupo que era coordenado por 2 professores que participaram de um grupo durante um ano, e aí, num dado momento, eu e o Douglas, a gente sai do grupo, esses 2 professores assumem a coordenação, isso passa a ser alguma coisa bem importante ali nos processos deles como professores, como pesquisadores. A Viviane é uma delas, está fazendo doutorado agora na UF. E a gente estava assim, né? E grupos com duração longa, assim, sabe? Quando veio a pandemia, a gente muito rapidamente fez um grupo que a gente chamou, porque eu já tinha feito essa migração, né, do grupo da relação de formação de professores para trabalhar com um método muito parecido, mas com uma concentração clínica. Já estava trabalhando com um grupo na Casa Jangada, que é um espaço clínico. E aí, quando veio a pandemia, a gente rapidamente faz um grupo online. Eu continuo com o grupo na Casa Jangada, mas a gente faz um outro grupo online que a gente chama Cinema e Práticas de Cuidado. E aí, esse grupo ele durou muito tempo, ele parou e depois voltou, sabe? É um grupo que ainda está ativo, tem desde o primeiro momento da pandemia. E aí, a partir dele, a gente já tem alguns estudantes envolvidos com as práticas de grupo, alguns professores envolvidos, eu, Douglas, bom, tem uma equipe no laboratório que vai entre estudantes, mestrandos, doutorandos e professores do ensino médio, básico, e professores da própria UF. Então, tem uma equipe. Aí a gente faz o Cinema e Práticas de Cuidado e logo faz uma chamada para cinema de grupo, que não é mais formação de professores, é a ideia de viver uma experiência de criação em grupo, né? E aí a gente faz essa chamada, e aí, como todas as chamadas que a gente fez nos últimos anos na UF, em 2, 3 dias tem 150 pessoas inscritas, né? E como já tinha uma equipe e era online, a gente fala, e aí, galera, quantos grupos a gente dá conta de fazer, né? E aí, rapidamente, a gente formou 6 grupos. O tempo passou, a gente ganhou um edital interno na UF para a formação de grupos, e aí, quando acabou 2020, a gente chegou a ter 9 grupos simultâneos. E aí, 2021, 1 ou 2 grupos continuaram, e a gente faz uma nova chamada, agora são 6 grupos simultâneos, né? Então, hoje a gente tem essa prática que cada grupo ele é coordenado por, no mínimo, 2 pessoas. Os coordenadores de grupo é uma certa regra que o laboratório tem preservado, que é, para coordenar grupo, você tem que ter passado por um tempo participando dos grupos, como participantes do grupo. A gente tem uma reunião semanal, que é uma reunião para conversar sobre os grupos, que é meio uma supervisão, meio um espaço de troca sobre o que está acontecendo nos grupos. E a gente tem uma reunião semanal de estudo teórico, né? Estudo teórico que às vezes é sobre própria ideia de grupo, às vezes é sobre cinema, às vezes são textos mais deleuzianos, que é um autor importante para a gente e tal. Então, o que aconteceu então durante a pandemia foi que houve uma capilaridade muito grande, né? Esse grupo que se reúne semanalmente do Cuman, hoje são mais de 20 pessoas, alguns professores que não da UF, mas professores do ensino fundamental e básico que viraram coordenadores de grupo, tem estagiários da licenciatura também trabalhando nos grupos. Então, a pandemia acabou intensificando muito, de certa maneira, esses trabalhos, né? E quando voltar ao presencial, eu acho que a gente vai ter grupos online que vão continuar, sabe? Porque tem um professor de Santa Catarina que é coordenador de grupo, tem uma pessoa que mora na França que coordena grupo, então, entende? Então, isso
E juntou a gente já há algum tempo também no laboratório, tem uma relação forte com outros países da América Latina. Algumas das relações mais institucionais, como o Uruguai, que é um acordo entre a UF e o governo do Uruguai, e outros mais com a universidade, como é o caso do Chile, outros com instituições, como é a Casa de Leitura, que é um órgão do governo do Peru. E então, por conta também dessas relações, os grupos têm tido estrangeiros, o que tem sido muito interessante, porque não tem uma... A gente se entende entre o português e o espanhol, mas tem todo um esforço aí, né? Um dos grupos tem 3 peruanos, outros tem uruguaios, então também tem tido essa... Então, essa capilaridade que o online está permitindo, eu acho que a gente tem que também inventar um jeito de manter, sem perder que em algum momento vai ter o encontro presencial, que intensidade vai ter esse encontro presencial, o que vai ser o encontro presencial nos grupos que estão online. Acho que são perguntas e vão ser desafios bons, cara. Eu tenho uma questão para fazer em relação a isso que você fala agora, né, dessa estruturação, né? Bom, fiquei pensando agora, assim, como é que, se ele é constituído, se esses grupos são constituídos de professores, né, professores do ensino médio, e aí você falou que teve uma ruptura, né, vamos dizer assim, tu não falou a palavra ruptura, mas é isso, era a formação de professores na estrutura que eram inventar, né, vamos dizer, e nessa constituição ainda é um agrupamento, mas não tem a nomenclatura de ser formação de professores. Mas eu fiquei pensando que, queria saber, né, como é que acontece, o que acontece com a presença desses professores, se isso tem uma relação direta com as práticas que eles têm, né, práticas pedagógicas, queria entender um pouquinho isso, se tem esses retornos de volta para o grupo, né, o que acontece no grupo e o que do grupo sai e vai para a prática pedagógica, isso, melhor dizendo, é isso. Hoje, esses grupos que eu te falei, assim, dos 6, 4, a gente fez chamada para professores. Assim, as falas que a gente tem recebido dos professores, né, tem sido, sobretudo, daqueles que já passaram algum tempo participando dos grupos e que hoje estão fazendo coordenação dos grupos, né? E o que é um movimento muito interessante, né? Que é o cara que entra ali e que, por algum motivo, o desejo leva a isso, entende? De dedicar um tempo para receber outros professores, para propor coisas nesse espaço e tal. E eu não saberia te dizer, assim, acho que é um trabalho a ser feito diretamente com eles e tal, mas eu intuo, pelo modo como eles continuam chegando e continuam ficando e querendo coordenar os grupos e tal, que é algo que tem sido muito forte para eles, sabe? No modo como tem autorizado a entrar nessas práticas criativas com as imagens na própria escola, e são professores muito diferentes, sabe? De disciplinas completamente diferentes, né? Mas que volta e meia traz essa narrativa de que, eu fiz tal dispositivo com os meus alunos, sabe? Ou então falando do próprio modo como aquilo tem uma dimensão de saúde para eles mesmo, né? Que é um pouco... Por isso que a gente falou assim, bom, estamos diante de uma dimensão clínica que esse trabalho tem, vamos investir nisso, vamos estudar isso, vamos se dedicar a isso, é o que a gente tem feito intensamente. Mas então, são 4 grupos de professores e 2 grupos que foram abertos, que é para quem queria se inscrever nesses 2 grupos. O grupo de professores, eu diria que, de alguma maneira, a sala de aula aparece, né? A experiência do professor, de alguma maneira, aparece. Quando a gente estava no presencial e as escolas estavam abertas, isso era muito forte, né? Porque, mal ou bem, os dispositivos acabavam sendo feitos na própria escola, às vezes com alunos e tal. Tanto é que, no final de um desses grupos, a gente fez, depois de ficar 1 ano trabalhando e fazendo dispositivos, a gente fez um filme, né, chamado 7 Escolas, porque eram
7 professores de 7 escolas diferentes, e aí é um ensaio, eu gosto muito, assim, um ensaio muito livre sobre essa experiência, sobre essas 7 escolas, né? Mas eu acho que isso é uma pesquisa a ser feita, assim, com mais tempo, né, sobre esses desdobramentos. Agora, por exemplo, tem uma aluna da licenciatura que propôs um projeto de pesquisa justamente para acompanhar, para entender esse movimento, né, dos professores que estavam participando de grupos e passaram a coordenar grupos, que acho que realmente ela tem razão, assim, um movimento bem interessante. Porque, assim, eu tenho pensado muito que esse lugar de coordenador de grupo, ele é uma profissão em si, né? Ele é uma profissão em si. Ele é algo muito exigente, muito trabalhoso, depende de uma construção subjetiva daquele que faz, não é um problema de conhecimento. Por isso que a gente tem enfatizado isso, que coordenar grupo, antes de tudo, é participar de grupo, né? Quem coordena grupo também quem faz a formação de coordenadores também está constantemente coordenando o grupo, algo que não dá para parar, né? E, ao mesmo tempo, os coordenadores, é muito interessante que eles venham de lugares muito diferentes, com referências muito diferentes, porque não há um conhecimento a ser passado, é assim que se faz. O coordenador é muito mais aquele que tem uma sensibilidade para aquele lugar, porque não é uma aula, não é um curso, né? É muito mais um dispositivo mesmo. O grupo é um dispositivo, é um disparador para movimentos de criação que podem se dar ali naquele território que o grupo constitui para a criação acontecer, né? Porque a criação ela pode ser muito desterritorializante, ela pode ser angustiante, pode ser ameaçadora, né? Entrar num processo criativo pode ser... Às vezes, nossas doenças é justamente o que a gente precisa... A gente fica reafirmando os nossos territórios, às vezes adoecidos, né? Mas que é o único lugar que a gente se reconhece. Puta, eu não posso criar nada, porque se eu criar, eu vou sair disso aqui que eu já conheço e tal. E o grupo, de alguma maneira, se constitui como esse território, né? Para onde você pode voltar, para onde o que está ali garantido para você poder fazer esses movimentos mais difíceis que estão ligados à própria criação. Não, César, nossa, muito legal esse trabalho. O que você traz da mediação do grupo ser um dispositivo em si, né, e demandar uma sensibilidade específica, né, me remeteu aos desafios que foram relatados para a gente por parte de algumas professoras desde o início da pandemia, porque me parece que as questões de saúde emocional, né, as questões relacionadas à saúde das crianças e das próprias professoras ganhou centralidade nesse momento, né? Então, antes pelo menos a partir dos relatos das professoras que são parceiras nossas, né? Antes de fato, priorizar a aprendizagem da disciplina, das matérias da disciplina, o que nos foi relatado foi uma demanda muito forte de fortalecer os vínculos, sustentar os vínculos, qualificar os vínculos e contribuir para a saúde emocional das crianças, né? Então, me parece que essa formação, embora não seja um curso de formação, mas essa sensibilização, né, e essa experiência que vocês estão promovendo lá na UF, eu acho que contribui muito para que as pessoas até possam, de algum modo, se qualificar para poder lidar com esses desafios contemporâneos que estão colocados pela pandemia, né? E aí, de outro lado, trago relatos de professoras que, embora não tenham participado dos grupos da UF, mas passaram a trabalhar com os dispositivos no contexto da educação emocional ou do suporte emocional, sem necessariamente uma intenção pedagógica, né? Então, o que me vem em mente é o trabalho, por exemplo, de uma parceira nossa, a Escola Nossa Senhora do Carmo, que trabalha com pedagogia de projetos. E aí ela introduziu os dispositivos como parte do arranjo curricular que estimulou as crianças, a partir dos projetos de pesquisa que foram feitos de forma remota em 2020, né,
mas introduziu os dispositivos como práticas que estimulavam que elas interagissem, por exemplo, no âmbito familiar, né, no contexto familiar, como práticas que ajudassem elas enfim, se trabalhar emocionalmente de algum modo, sabe? Seja intensificando ou qualificando a sua relação com seus pais, mães, avós, enfim, as relações que estão ali colocadas para as crianças, né? E isso no contexto de pesquisas, enfim, que são colocadas para as crianças de uma forma mais ampla, né? Relacionadas às aprendizagens diversas das escolas, né? Mas os dispositivos entraram muitas vezes para poder fortalecer esses vínculos, né? E tornar essas aprendizagens também mais significativas no âmbito do ensino remoto, né? Então é curioso como o dispositivo tem ajudado as professoras, né, nesse trabalho de fortalecimento do vínculo e do fortalecimento emocional, né? Tem uma coisa muito massa, assim, nesse trabalho com os dispositivos, no grupo, né? Que é como todo mundo trabalha a cada semana com o mesmo dispositivo, os trabalhos são muito diferentes, mas eles têm um traço comum, né? Eles têm alguma coisa que coloca aquele grupo junto, que não é um traço identitário, entende? Que não é um traço... Isso, não é um traço identitário. É alguma coisa que, olha, a gente vai criar a partir disso aqui. Então, é como se a cada trabalho você visse a intensificação da singularidade de cada um e, ao mesmo tempo, aquilo que vincula. Entende? Porque todos estão ali numa linha comum, né? Então, é como se o dispositivo tivesse, não só ele parte de um controle que abre para um grande descontrole, mas ele também explicita a singularidade e o comum, né? Ele explicita o individual e também essa linha abstrata, né? Vou ter que fazer o papel duro de encerrar a nossa conversa, te agradecendo já as contribuições fundamentais para o movimento que a gente tem feito em torno dessas discussões aqui no podcast, da educação audiovisual na prática, dizer às professoras e professores que estão nos ouvindo que a gente falou trouxe um monte de referências sobre filmes, links de outros projetos, referências bibliográficas, isso tudo você encontra aqui na descrição do nosso podcast. E é isso, pessoal. Queria que cada um de vocês se despedisse. Então, César, agradecer mais uma vez. Muito obrigado aqui pelas contribuições. Curti também. Valeu, beijos. Então, me despeço dos meus amigos. Felipe, dá um tchau para a galera. Então, valeu, pessoal. Muito obrigado, César, pela sua presença. Valeu, Ana, Isaac. Até a próxima. E Ana, beijinho, beijinho. Tchau, Isaac. Tchau, César. Tchau, Felipe. E um bom dia para todo mundo. Obrigado. Pessoal, lembrando que a educação audiovisual na prática vai ao ar sempre às sextas-feiras e daqui 15 dias nos reencontramos neste mesmo canal. Siga a Semente no Instagram, Facebook, por onde quer que você queira. E fique em casa, lave as mãos, use máscaras. E até já. Tchau, tchau.